atividades do ciclo 2, aula 2, Movimento na Escola, da Escola Estadual Dr. Fernandes Lima. Um preparatório para a prova da UBMEP. Rosa tem 4 quadrados e cada um deles apresenta um polígono regular diferente de 3 a 6 lados. Tá aqui os quadrados com os polígonos: triângulo, quadrado, pentágono e hexágono. Ela quer colar esses cartões nos 4 espaços disponíveis da primeira página do álbum. Dependendo de como ela cola o cartão, as figuras podem ser vistas de maneiras diferentes. Por exemplo, girando o cartão com o triângulo, tá aqui, ó, ele pode ser visto de 4 maneiras diferentes, enquanto que o quadrado só pode ser visto de uma única maneira, como ilustrado a seguir. Item A. De quantas maneiras diferentes o pentágono pode ser visto quando colado em um dos espaços do álbum? Então, vê só. O pentágono está com esse formato aqui. Então, para o item A, você vai ter o pentágono com esse formato que está aqui. Então, ele pode ser visto dessa maneira. Dessa maneira aqui. Dessa maneira aqui. E dessa maneira aqui. Portanto, item A, 4 maneiras diferentes. Item B. De quantas maneiras diferentes o hexágono pode ser visto quando colado em um dos espaços do álbum? Então veja só. No item B, o hexágono, ele está assim, é uma maneira de ser visto. Quando eu girar aqui, ele pode ser visto também dessa forma. E quando eu girar novamente, ele volta para esse que está aqui. Tá? Girando mais uma vez, ele volta para o que está aqui. Então, o hexágono ele pode ser visto de 2 formas diferentes. Item C. De quantas maneiras diferentes Rosa pode colar os 4 cartões nos 4 espaços da primeira página do álbum? Então, vê só. Nós temos lá no álbum 4 espaços. Então, primeiro eu tenho que escolher qual quadrado que eu vou colar primeiro. Então, eu tenho 4 opções. Escolhido o primeiro quadrado, eu vou ter 3 opções. Escolhido o segundo quadrado, escolhendo o terceiro, eu vou ter 2 opções. E por fim, o último está definido. Tá? Feito isso, eu vou ver as possibilidades. Eu tenho quantas maneiras de colar o triângulo? Então, pelo que está no enunciado, a gente tem 4 maneiras. De quantas maneiras eu tenho para colar o meu quadrado? Então, só tem uma maneira de colar. E o pentágono? Então, pelo item A, nós temos 4 maneiras. E o hexágono, 2 maneiras. Então, para calcular de quantas maneiras Rosa pode colar os 4 cartões nos 4 espaços da primeira página, basta multiplicar isso aqui. Tá? Então, aqui eu vou fazer esse aqui logo, 24. Multiplicado por 4 vezes 4, 16. 16 vezes 2, 32. Vou fazer essa conta que está aqui. Quando for fazer essa conta, a gente vai encontrar aqui, vamos ver, 8, 6, 7,
768 possibilidades, né? 768 maneiras de colar os 4 cartões. Exercício 2. Após digitar um número de 6 algarismos em sua calculadora, Cecília observou que 2 algarismos 9 que ela havia digitado não apareceram no visor. O que apareceu foi 2017. Quantas são as possibilidades para o número que ela digitou? Então, uma maneira da gente fazer é colocar o 2017 e tanto número pode aparecer aqui, 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 aqui ou aqui, já que a tecla 9 não aparece, tá? Mas se digitar o 9 aqui, ele não vai funcionar, e ficando só 2017. Detalhe aqui, eu tenho 2 casos, é quando eu tenho 9 junto, os 2 9s, eles estão juntos. Então, para colar os 2 9 juntos, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades de teclar o 9 sem ele aparecer. Então, os 2 9 juntos são 5 possibilidades. Ok? E os 9 separados, o que é que vai ter? Então, primeiro, vamos supor que são números distintos, né? Vamos dizer que é um 9 de um tipo, 9 do outro, sabendo que eu colocando o 9 aqui, o 9 aqui, o primeiro 9 aqui, o segundo 9 aqui, quando eu for colocar o segundo 9 aqui, o primeiro 9 está aqui, então é a mesma coisa, certo? Então, eu tenho que escolher primeiro o local do primeiro 9. Eu tenho 5 possibilidades. Escolhido o primeiro local do primeiro 9, eu vou escolher o segundo, então vou ter 4 possibilidades. Isso aqui me dá 20. Porém, como eu falei, se você inverter os 9, eu estou contando aí dobrado, então eu vou ter que dividir isso aqui por 2. Tá? E aqui me fornece 10. Como são 2 casos em que esses casos são disjuntos, então, ou acontece o primeiro ou acontece o segundo, eu vou ter 5 mais 10, 15. Vale a pena a gente conversar aqui o seguinte: para calcular esse segundo caso, eu tenho 5 lugares, certo? Para colocar 2 9. E a escolha do primeiro e do segundo 9 é a mesma escolha. Tá certo? Então, quando eu falo assim que eu tenho que escolher 2 elementos para colocar em 5, eu tenho uma combinação em que essa ordem não vai influenciar, né? São coisas iguais. Então, combinação de 5, 2 a 2. Como é que eu calculo isso aqui? A gente faz 5 fatorial. A diferença 5 menos 2, 3 fatorial, e dividido por 2 fatorial. Isso aqui vai dar 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Aqui o 3 fatorial eu vou permanecer com ele porque a gente vai acabar cortando aqui e eliminando isso aqui. E 2 vezes 1. Bom, vamos cortar esse 3 fatorial, ficando o 20 em cima e o 2 embaixo. É importante que a gente comente isso. É um conhecimento que a gente vai ter a mais e outra forma de se resolver. A turma do nível 1 resolvendo dessa forma tem uma pontuação bem avançada nesse sentido. Exercício 3. O Campeonato Brasileiro de Futebol de 2005 foi disputado por 22 times. Cada time enfrenta cada um dos outros 2 vezes. Uma vez em seu campo e outra no campo do adversário.
Quantas partidas serão disputadas por cada time? Vamos pensar da seguinte forma. Suponha que os teus times A1, A2, e vou fazendo isso até o 22º time, até o A22. E esses times que estão aqui vão enfrentar exatamente os times que estão do outro lado, exceto ele mesmo. Então vê só, o time A1 não enfrenta ele, mas enfrenta o A2, vai enfrentar o A3 e assim vai até enfrentar o A22. Lembrando o seguinte, que se eu estou começando com esse que está aqui, então o pessoal que está aqui joga em casa e o pessoal que está aqui joga fora de casa. Por exemplo, o jogo A1 versus A2 é na casa do A1, porém o jogo A2 versus A1 é na casa do A2, então são jogos diferentes. Significa dizer que o A1, ele em casa vai jogar 21 vezes, e aqui vindo para o A1, então vai vir aqui do A3, vai vir aqui do A22, e fora de casa o A1 vai jogar também 21 vezes, onde cada time vai jogar 42 vezes. Quantas partes serão disputadas por cada time? Importante ver isso aqui. Em casa, um time joga 21 vezes, fora de casa, o time joga também 21 vezes, um total de 42 partidas. Exercício 4. Fábio tem 5 camisas, uma preta de mangas curtas, uma preta de mangas compridas, uma azul, uma cinza e uma branca. E 4 calças, uma preta, uma azul, uma verde e uma marrom. De quantas maneiras ele pode se vestir com uma camisa e uma calça de cores distintas? Então a gente vai ter aqui camisa, a gente vai ter aqui calça. Quais são as minhas opções? As camisas preta de mangas curtas, eu vou chamar assim, preta de curta, chamar de preta, vou botar aqui, em vez de comprida, eu vou colocar manga, preta de manga, para dizer que é manga comprida. Um azul, uma cinza e uma branca. E 4 calças. Calça preta, azul, verde e marrom. Pergunta é, de quantas maneiras diferentes ele pode se vestir com uma camisa e uma calça de cores distintas. Eu posso aqui separar em casas, por exemplo. Suponha que eu quero que ele use calça preta. Que na verdade ele vai ter que usar uma calça e uma camisa, né? Então vamos fazer o seguinte. Vamos botar aqui assim. Ele quer calça preta. Para calça preta, então ele vai ter que usar. A gente vai ter que separar em casos. Uma calça e uma camisa. Uma camisa e uma calça. Suponha que no primeiro caso ele vai usar a camisa preta, então ele tem 2 possibilidades. Feito essas 2 possibilidades, aqui ele não pode usar a calça preta, então ele vai ter 3 possibilidades para ter cores distintas, um total de 6 possibilidades, caso ele opte por usar a camisa preta, seja ela de manga curta ou manga comprida. Se ele for usar aqui,
a camisa azul, então ele só tem uma possibilidade. E quando for escolher a calça, ele só não pode usar o azul, então ele vai ter 3 possibilidades. Um total de 3. Tá? E a outra opção é usar as cores que não são, né, compatíveis aqui. Ou seja, eu tenho 2 situações, então vamos dizer assim, ele pode usar a cinza ou a branca. Eu poderia separar aqui de cinza e branca e depois multiplicar por 2 daria o mesmo caso. Ou seja, eu tenho 2 opções para usar uma cor diferente do que está aqui. E usando tanto faz cinza ou branca, ele pode usar as 4 opções de calça. Um total de 2 vezes 4, 8. Lembrando que esses 3 casos são disjuntos porque ou ele vai usar a camisa preta, ou vai usar a camisa azul, ou a camisa cinza e branca. Então isso aqui vai me fornecer um somatório. Um total de 17 maneiras diferentes de se vestir. Essa é uma maneira de fazer. Exercício 5. Cristina gosta de adivinhar em quais casinhas seus ratinhos Mingo, Lingo e Tingo irão se esconder. Após ser aberta a gaiola em que eles moram, as casinhas são numeradas de 1 a 6. E 2 ou mais ratinhos podem se esconder na mesma casinha. Ela registra suas previsões em cartões como os da figura. Aqui é a figura. Marcando o X em cada linha. Item A. De quantas maneiras Cristina pode preencher o cartão? Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aqui uma tabela, né, do jeito que está lá. Ela fornece aqui. Os ratos são Mingo, Lingo e Tingo. E tem aqui. Ela preencheu aqui, ó. Casinha 1, casinha 2, casinha 3, casinha 4, casinha 5 e casinha 6. Então essa é a tabela que a nossa companheira fez lá. Como os ratos podem ocupar a mesma casa, então significa dizer o seguinte, que o Mingo pode ocupar qualquer uma das 6 casas. Então ele tem 6 possibilidades para escolher sua casa. O Lingo também tem as 6 casas, já que escolhida a casa de Mingo, ele pode escolher qualquer uma das 6 sem problema nenhum, porque ele pode ocupar o mesmo espaço. Então ele tem 6 possibilidades. Da mesma forma, Tingo, né? E dessa maneira, como vai acontecer isso, isso e isso, então eu vou ter que multiplicar esses 3 resultados. E multiplicando esses 3 resultados, a gente vai ter o valor 216 maneiras diferentes. Item B. De quantas maneiras ela pode preencher um cartão, supondo que os ratinhos se esconderão em 3 casinhas diferentes? Então, para o item B, o que a gente vai ter aqui? O Mingo pode escolher qualquer uma dessas casas. Escolhendo uma das casas, suponho que é a casa 1, o Lingo não pode escolher mais a casa 1, restando aqui 5 possibilidades. E o Tingo, né, suponho que o Lingo escolheu a casa 2, ele vai ter 4 possibilidades. Tá? Isso aqui é um total de 6 vezes 5, 30, e 30 vezes 4, 120 maneiras de se fazer. Item C. De quantas maneiras ela pode preencher o cartão, supondo que 2 ratinhos se esconderão em uma mesma casinha e o terceiro em uma casinha diferente? Então, no item C, a casinha que o primeiro ratinho ocupar, o segundo tem que ocupar. Detalhe é, primeiro, a gente tem 6 maneiras do primeiro ratinho escolher. Detalhe, quem será o primeiro ratinho? Então, para a primeira escolha, nós temos 3 ratos a escolher
a primeira casa onde ele vai se alojar. Então tenho 3 maneiras, 3 ratos. E tal maneira é o seguinte: escolhido o primeiro rato, suponho que o Mingo, tá? Então o Mingo ele vai ter 6 maneiras de escolher a casa dele, tá? O segundo ratinho ele tem que escolher a mesma casa do Mingo. Então só existe uma possibilidade para escolha do rato, tá? E por fim o terceiro rato ele vai ter 5 possibilidades para escolher a sua casa, de tal forma que a gente vai ter aqui, ó, 3 vezes 6, 18, 18 vezes 5 a gente vai ter 90. Exercício 6. Os bilhetes de uma rifa são numerados de 1000 a 9.999. Marcelo comprou todos os bilhetes nos quais o algarismo 7 aparece exatamente 13 vezes e o 0 não aparece. Quantos bilhetes Marcelo comprou? Então, como eu tenho aqui tem que aparecer, são de 1000 a 9.999, então a gente tem aqui 4 algarismos, tá? Onde o 7 vai ocupar 3 das casas. Okay? E o 0 ele não aparece. Então é o seguinte, eu tenho aí algumas possibilidades para acontecer com o 7. Exemplo, pode aparecer o 7 nas 3 primeiras casas, e eu vou ter que escolher essa casa que está aqui. Pode aparecer o 7 faltando aqui nessa segunda casa. Pode aparecer o 7 aqui faltando na primeira casa. E o 7 na segunda casa aqui, né? E o 7 na primeira casa. Ok? De tal maneira que os números que vão entrar aqui são os números, já que não pode mais nem o 7 e nem o 0, são os números de 1 até 6 e o 8. Tá? Então, na verdade, nós temos 10 algarismos, não pode nem o 0 e também não pode o 7. Então, para cada espaço desses, são 4 configurações que eu tenho. A gente vai ter aqui 8 possibilidades de algarismo, ou seja, no total de 32. A gente vai ter 32 bilhetes nas condições que foram dadas para a gente. Exercício 7. Quantos são os números naturais entre 0 e 999, nas quais aparece pelo menos um algarismo 2 e nenhum algarismo 3? Então, veja só. A gente tem aqui, são 3 algarismos. E aqui pode entrar o 00. Tá? Tem que aparecer pelo menos um algarismo 2. Então a gente vai separar em 3 casos. O 2 aparece apenas uma vez. Então esse 2 ele tem 3 casas para aparecer. E nesse caso os algarismos 00 podem entrar aqui na frente, sem problema nenhum. Tá? Então, para a escolha do 2, eu tenho 3 casas. Escolhido o 2, suponho que aqui. Então me resta, eu não posso mais colocar aqui nem o 2 e nem o 3. Então me restam 8 números a se colocar aqui na segunda casa. Como eu posso repetir, também aparece 8 números na terceira casa. Isso aqui dá 24 vezes 8. A gente vai ter aqui 32, 3, 8 vezes 2, 16, 192. Então tenho 192 maneiras, aparecendo apenas uma vez o 2. Agora o segundo caso, o 2 vai aparecer 2 vezes. Então nesse caso agora, o primeiro 2 pode aparecer em qualquer uma das 3 casas. Então tenho 3 possibilidades para o primeiro 2. Colocado 2 em uma das casas, suponho que aqui eu tenha
duas casas para o 2. O detalhe é que, se eu colocar o primeiro 2 nessa casa, o segundo 2 aqui, é a mesma coisa que eu colocar o primeiro 2 aqui e o segundo 2 aqui. Então, estou repetindo aqui, eu vou ter que permutar entre eles. Então, isso aqui eu vou dividir por 2. E essa casa que sobrou, então a gente vai ter aqui, não posso colocar mais o 2 e também não posso colocar o 3. De tal forma que me restam 8 possibilidades. Sendo assim, isso aqui dá 3 vezes 8, são 24 maneiras aparecendo 2, 2. E o 2 aparecendo 3 vezes, só existe uma possibilidade, que é o número 222. Aqui só tem uma possibilidade. Somando isso aqui, 2 mais 4, 6, 6 mais 1, 7, 9, 2, 11, 217 maneiras. Obrigado a todos e até uma próxima aula. Tchau!